pensando numa criança. Então, o maior indicativo de que tem alguma coisa estranha é o atraso na fala sempre. Para autismo é isso. Tem que ficar muito em cima disso. E tanto o falado quanto esse negócio de olhar. Por exemplo, e se a pessoa fala bem, só que ela não olha para o objeto, é triangulação que você falou? Isso. Também pode ser esquisito. Porque você pode ter autista que fala e autista que não fala. Por exemplo, a Letícia Sabatella, que eu dei o exemplo, ela fala. Ela fala e ela é uma baita de uma artista, enfim, totalmente normal. Mas a característica autística dela está em outros comportamentos sociais. Porque a comunicação social, ela vai muito além da fala. Por exemplo, da forma como você se veste. Vou dar um exemplo pessoal. Você acha que eu me visto como médico? Como um skatista, parece, né, pelo médico. tênis aí. Pois é, 32 tatuagens no corpo. Então, assim, mas isso é uma forma de comunicação, né? Totalmente involuntária. Mas a comunicação, ela vai muito além do que a comunicação falada. É que a comunicação falada, ela é muito rápida e objetiva, mas tudo é comunicação. Quando você olha em tudo que você tem aqui, tudo tem um motivo para ter sido colocado ali. No neuromarketing, isso é totalmente trabalhado, tal, né? E muitas vezes, para quem está assistindo, o input cerebral ele é subliminar, né? Ele não... Mas, por exemplo, aquela placa ali atrás, ela não está ali ocasionalmente, né? Ela tem um input elétrico no cérebro das pessoas que fazem olhar e falar assim, pô, esse cara é um cara de sucesso, olha o que ele conseguiu ali, entendeste? E isso vai criando a comunicação, vai criando a percepção sensorial que o seu público, por exemplo, tem de você. Pessoas no transtorno do espectro do autismo podem ter uma fala totalmente normal, mas este segmento da interação social ser comprometido. Você quer outro exemplo? Olhar nos olhos. Olhar nos olhos, quando você conversar com uma pessoa adulta autista, é muito comum dela conversar com você assim, ó. Porque eu poderia conversar com você aqui durante 2 horas assim, só que você ia ficar totalmente desconfortável. Você ia falar assim, pô, por que o Paulo não olha nos olhos? Puta cara estranho, cara. É ruim quando alguém não... Mas isso é uma forma de interação social, olhar nos olhos. Quando você vai falar uma coisa importante para tua mulher, você fala assim, ó. Não, você fala assim, ó. Né? Quando você vai propor um negócio para alguém, você senta ali a 40, 50 centímetros dele e você fala assim, ó, porque esse input visual, ele está muito relacionado à comunicação, à credibilidade no que você vai falar. Então isso, por exemplo, é muito alterado no transtorno do espectro do autismo. E aí pensando na criança, então, tem a questão visual, tem alguma outra coisa que você já pensaria, tá com cara de que tem, sabe? Por exemplo, eu já vi falar muito de gente que gosta de brincar de uma coisa só. Perfeito. Só quer bola o tempo todo. Não, carrinho não, bola, só quer bola. Vamos falar disso, vamos falar de hiperfoco. Vamos falar de hiperfoco? Hiperfoco, o nome disso é hiperfoco. Então a gente tem a comunicação falada, verbal ou visual, que pode ser esquisito. Pronto. Esquisito assim, né? Pode dar a entender que tem alguma coisa ali, né? Tá, aí hiperfoco. E o hiperfoco é super importante também. O hiperfoco, se você pegar uma pessoa neurotípica é quem não tem autismo, é quem não tem nenhuma neurodivergência, né? Então, neurotípico é o cara que é normal, ele não tem nada, tá? É que a gente não usa o termo normal, a gente usa neurotípico, né? Então, se você pegar uma pessoa neurotípica, ela pode gostar, por exemplo, de futebol, mas, cara, se a mulher dele chegar e falar assim, olha, hoje não dá para ir no futebol porque nós temos que fazer tal coisa, ok. Então, assim, tem uma certa flexibilidade nisso, né? O sujeito que tem hiperfoco, ele desenvolve um foco em um determinado tema ou num determinado objeto e aquilo passa a exercer controle sobre o comportamento dele. Vou dar um exemplo. Sujeito tem hiperfoco em pena de caneta tinteiro. E aí... ele gosta tanto da pena de caneta tinteiro que ele começa nos finais de semana a não sair mais com a família porque ele quer ficar limpando a pena de caneta tinteiro. Ele começa a chegar atrasado no serviço porque ele tem que se encantar com as penas de caneta tinteiro. Então, o hiperfoco, para ser hiperfoco, você tem que gostar muito de alguma coisa, pode ser uma série, pode ser um esporte, não precisa ser um objeto propriamente, né? Mas aquilo tem impacto sobre o seu comportamento, um impacto negativo, né? Porque te toma tempo, porque te exerce esforço mental, coisa e tal. Isso é um dos critérios diagnósticos do autismo também. Tem um outro que você pode perceber também, Duda, e esse é fácil, que é o tal da estereotipia.
Você já viu filmes de crianças autistas em que a criança faz esse movimento assim com o tronco, né? Isso é uma estereotipia, é um movimento rítmico e repetitivo. Tem uma outra que é muito mais frequente, que é o flapping, que é chacoalhar as mãozinhas assim. Então, bebês autistas, mas isso pode ter em adulto também, mas crianças autistas, é muito comum, quando elas estão muito felizes, muito excitadas com alguma coisa, que elas pulem e chacoalhem a mãozinha para o lado, né? Isso se chama estereotipia. É um movimento rítmico. Normalmente, quando você consegue, essas crianças crescem, as que aprendem a falar e conseguem te explicar, e você tem a oportunidade de perguntar isso para elas, fala assim, olha, por que você faz isso, né? Qual que é a tua motivação? E é muito bonito, porque eles costumam dizer assim, eu faço isso para regular o meu comportamento. Sério? Então, isso é muito interessante, porque hoje em dia, às vezes você está almoçando num restaurante e tem uma criança autista do lado e ela está estereotipando, assim, né? Todo mundo já começa a olhar, a mãe fica constrangida e a mãe já começa, para filho, para, não sei o que, porque ela está constrangida, mas olha o fundo disso. Quando você pergunta para o indivíduo por que ele faz, olha o que ele fala, eu faço isso para regular o meu comportamento. Te parece inteligente você pedir para uma pessoa parar de fazer alguma coisa? Que está regulando. Entendeu? Então, eu tenho falado essa frase em todos os congressos, cara, estereotipia é um problema da sociedade. Não é um problema da pessoa autista. É você que está se incomodando com aquilo, não ele. Para ele aquilo é bom. Então eu falo brincando, mas tem um fundo de verdade. Se você está se incomodando com a estereotipia do autista, você precisa fazer psicoterapia. Porque não tem nada a ver com você, aquilo não tem impacto sobre a sua vida, não tem problema, né? Então é muito raro da gente tratar a estereotipia. Tem algumas vezes a gente trata, tem algumas estereotipias que elas provocam lesão. Por exemplo... Mas isso aí não tem muito a ver com o pai ter vergonha de admitir? Porque ainda tem um preconceito, não tem com isso? Tipo, para, senão todo mundo vai achar que você é bobo, sabe esse negócio? Muito. Aliás, a origem é exatamente essa. Mas não é só pai não, é terapeuta. Eu já vi gente falando assim, ó, pra mãe, quando ele estiver fazendo flapping, põe uma caneta na mão dele. Da onde que foi tirado isso? Quer dizer, você põe a caneta, ele faz com a caneta, não tem sentido isso, né? Mas tem a ver com isso, com essa percepção de que a sociedade não estava vendo que a pessoa era autista e quando ela faz aquilo, você começa a ver. O autismo, cara, ele está num grupo de deficiências que a gente chama de deficiências invisíveis. Por que elas são invisíveis? Porque, por exemplo, poderia você chegar para mim e falar assim, Paulo, eu vou te contar uma coisa, eu tenho diagnóstico de autismo nível 1. Eu ia falar, puta, cara, eu não sabia, entendeu? Por quê? Porque ela é invisível, não tem nada assim que eu perceba em você e tal. Mas se eu sentar com você no meu consultório e começar a te entrevistar, eu vou falar, cara, você tem autismo nível 1 de suporte. E não dava para perceber. Muitos pais têm a falsa percepção de que a sociedade não está percebendo que seus filhos são autistas. Só que, na verdade, essa é uma percepção distorcida das famílias. Porque o comportamento dessas crianças, ele é muito diferente mesmo, né? Talvez a pessoa não olhe e fale assim, isso aqui é autismo, mas ela vai perceber que aquilo é diferente. Ela vai perceber que é diferente porque mesmo que a criança fale, muitas vezes a fala ela é inapropriada. Você imagina, por exemplo, que isso é uma verdade, tá? Eu tenho hiperfoco em pena de caneta tinteiro, por isso que eu te dei esse exemplo. Você tem? Eu tenho, caramba, que específico, hein? Eu tenho 1864 canetas tinteiras. Eu venho juntando isso desde os 13 anos, por isso que eu dou esse exemplo. Caramba. Mas você imagine, por exemplo, que nós estamos fazendo esse bate-papo nosso aqui, tu me pergunta de TDAH, eu falo 1 minuto de TDAH e falo assim, mas sabe o que eu vou te contar agora? Eu vou te contar sobre a série de canetas Parker de 1945. Daí você fala, não, Paulo, mas eu não quero saber isso aí. Eu falo, não, é verdade. Aí eu te falo mais uma outra coisa. Daí eu falo, agora eu vou te falar um pouco sobre a minha coleção da Segunda Guerra Mundial de lapiseiras, coisa e tal. Ou seja, você vai chegar num momento que você vai falar assim, cara, teu papo é estranho. Você não está entendendo que nós não queremos falar disso, que nós queremos... Vou dar um exemplo que aconteceu ontem, tá? Não vou citar o nome, não vai ter problema nenhum. Mas o meu último paciente ontem no consultório, antes de eu vir para cá, um menino autista severo, autista nível 3 de suporte, né? Autista grave, a mãe neurotípica e o pai autista. O pai nunca tinha ido à consulta. Isso é muito comum, né? Tava a mãe, eu sempre há anos acompanho a mãe e o menino. E pela primeira vez foi o pai agora. E o pai passou 1 hora tentando falar de foguete comigo. Até que chegou uma hora que a mãe falou assim, fulano,
nós não vamos falar de foguete. Nós vamos usar a consulta para falar do nosso filho. Por quê? Porque o menino é autista nível 3 e o pai é autista nível 1. Então ele ficou hiperfocado em foguete e começou a falar de rede foguete, foguete do Elon Musk, não sei o que lá, e a consulta não ia para frente porque ele queria falar de foguete, entendeste? Então você veja que ele fala perfeitamente, o cara é inteligentíssimo, só que o conteúdo da linguagem falada dele é totalmente inapropriado, né? Quer dizer assim, ele não fez a leitura do ambiente para entender aquilo. E ele não tem a capacidade de se policiar com relação a isso? Absolutamente, esse é o problema. Não tem? Não tem. É mesmo? Ué, tanto que, por exemplo, eu tenho. Então eu gosto muito de pena de caneta tinteiro e você não vai me ouvir falando. Mas já é a terceira vez que você tá dando... Já tô com vontade de falar mais. Você tá me irritando aqui, já esse pai. Já tô com vontade de falar de novo, cara.